Olá, como é que vocês estão, meninos? Que saudades que eu tava de vocês. A tia tava viajando, né? Cuidando aí das coisas da tia e tô de volta aqui com vocês, tá bom? Olha só, eu sei que vocês estão aí em período de prova, não é verdade? Vocês estão com muita atividade acumulada. Eu peço que vocês tenham muita calma, muita dedicação para resolver todos os exercícios sem correria. Primeiro, cada disciplina que vocês estão fazendo, vocês estudam primeiro o conteúdo e aí depois vocês passam para a questão que fica melhor, a assimilação, tá bom? Vocês conseguem fixar melhor o conteúdo da disciplina, tudo bem? Conforme eu pedi para vocês fizeram, não foi? O desenho do citoplasma com todas as suas organelas, ou seja, os seus organoides, que é como se fossem os órgãos nossos. O citoplasma, ele tem órgãos. Assim como a gente tem o coração, tem o pulmão, o citoplasma tem os seus órgãos, que são os núcleos, nucleóides, centríolos, né? Vocês viram aí quando vocês começaram a desenhar. E cada organoidezinho desses, ele tem uma função para que a nossa célula funcione de forma adequada. Então, para a nossa célula poder me dizer se eu sou filho do meu pai ou não, eu tenho o meu DNA. Para minha célula se alimentar e transformar em energia para eu poder andar, movimentar, ela tem um organoide para isso. Então, cada funçãozinha da célula, ela precisa dessas transformações, né, desses órgãozinhos para que ela possa manter o nosso corpo em bom funcionamento, tá bom? A tia fez um slidezinho aqui da aula que é para ficar melhor para vocês acompanharem aí no livro. Então, o nosso capítulo de hoje é o capítulo 6, da página 86, certo? E essa página 86, eu quero que vocês acompanhem aí no livro. E a gente vai acompanhar aqui também em slide, tá vendo? A tia colocou aqui para vocês o slidezinho. Então, célula, unidade fundamental, parte 2, né? Por que parte 2? Porque a parte 1 foi o que? A membrana plasmática. A gente estudou toda a membrana plasmática, a função dela, né? Que é a parte de fora da minha célula. E agora a gente vai para dentro da minha célula, tá bom? E aí a gente vai estudar o que? O citoplasma. A gente estudando o citoplasma, a gente vai entender todos os órgãozinhos desse citoplasma para que ele serve, tá certo? Então, o citoplasma, ele tem nele vários organoides, ou seja, que são os órgãozinhos que formam o nosso citoplasma, tá certo? E aqui, ó, vocês estão vendo o nosso citoplasma, que foi o que vocês desenharam. Esse aqui, ó, é a nossa mitocôndria, tá? Vocês desenharam ela. Aí eu tenho aqui, nesse verdinho aqui, os centríolos, tá certo? Eu tenho uma vesícula aqui, né? Eu tenho aqui a microvilosidade. Eu tenho o meu núcleo. Teve uns de vocês que desenharam falando que o meu núcleo, ele estava aqui, né? Ele estava envolvido, né? O núcleo, ele é envolvido por quem? Pelo núcleo, dentro dele tem o nucleóide, tá bom? Então, teve gente que não colocou, não especificou. Então, primeiro eu tenho o núcleo, que é essa parte grande, e aí eu venho com o nucleóide, que é a partezinha pequena da minha célula. Eu tenho o retículo endoplasmático, que é essa partezinha de fora da minha célula. Então, aqui está o meu núcleo e aqui está o meu nucleóide, que é a parte de fora da minha célula, tá bom? Aí eu tenho o complexo de Golgi, tá bom? Que é esse daqui. E a minha membrana plasmática, que é onde fica todos esses organoides.
tá bom? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for desenhar nossa célula para que todos os seus organoides estejam representados nela, tá bom? Que é para a gente saber a função de cada um, tá certo? Quando nós estudamos a nossa célula, a gente precisa entender que essa célula ela tem uma função, tá? E essa função da nossa célula, ela é para que tudo funcione perfeitamente. Então, o homem, ele tem o espermatozoide, e o espermatozoide tem esse flagelo, que é para que ele se movimente, ou seja, nade. Assim como o peixinho, ele tem a sua nadadeira e os espermatozoides têm o seu flagelo, que é para que essas célulazinhas, elas se locomovam, né, para movimentar e ir para o lugar específico de cada uma, tá bom? Dentro da minha célula, né, eu tenho os organoides, que é igual eu falei para vocês. Um desses organoides é o retículo endoplasmático, que é o que vocês desenharam aí, tá bom? Ele possui dentro dele, né, eu posso chamar ele de rugoso ou ergastoplasma, né? Que isso aí depois com o tempo vocês vão entender. O que eu quero que vocês saibam é o que é esse retículo endoplasmático, tá? Para que o retículo endoplasmático serve? Tá? Ele serve para distribuição de substâncias no interior das células. Então, as substâncias ali, oxigênio, nitrogênio, né? Ele precisa distribuir essas substâncias no interior das células, tá bom? Então, isso que fique bem fixadinho para vocês, tá bom? Então, esse é o nosso retículo endoplasmático rugoso. Aí eu tenho aqui, né, que vocês desenharam também lá nas célulazinhas de vocês, o retículo endoplasmático não granuloso, tá? Esse retículo aqui também é um retículo endoplasmático, só que ele é não granuloso, tá bom? Esse retículo endoplasmático é de grande importância para a nossa célula, tá bom? Ela é responsável por várias estruturas, tá? Sintetiza hormônios, esteroides. Então, se vocês ouvirem falar, a pessoa tomou esteroide para ficar bombado, não tem aquelas pessoas musculosas? É esse retículo, né, que ele faz essa sintetização. Então, é aqui que é sintetizado, no retículo endoplasmático que é sintetizado os nossos esteroides, tá bom? Seja ele fornecido pelo nosso organismo ou não, tá? Aí, vocês têm também o complexo de Golgi, né? O complexo de Golgi, que vocês também desenharam nas células de vocês, tá certo? Ele é responsável, acontece um processo nele que ele armazena as substâncias proteicas. Um exemplo delas são as enzimas, tá bom? E é nesse retículo, nesse complexo de Golgi, que acontece lá na membrana plasmática as vesículas transportadoras, ou seja, elas captam, né, as substâncias ali no complexo de Golgi e leva para o retículo endoplasmático, tá bom? Então, aí vai produzir essas substâncias que são levadas, são secretadas ali dentro da célula, tá bom? Aí, a gente vai lá para os nossos lisossomos, que são estruturas bem arredondadinhas, elas que formam também lá na nossa célula, tá? Elas fazem o que? A fagocitose, ou seja, elas englobam partículas, como se elas tivessem mãozinhas, e elas pegam as partículas, né, das células e transformam e levam para dentro das células, tá? Então, aí, para poder transformar em energia, nutrientes, né, das nossas células, tá bom? Eu tenho também, para essa etapa, ela acontece a fagocitose, né, que pega todas
todas essas partículazinhas e aí vai para a pinocitose. Ela pega a partícula e aí ela destrói essa partícula e joga para fora da célula. Isso tudo vai acontecer, né, no meu lisossomo, tá bom? Aí eu tenho o peroxissomos, tá? Que o peroxissomos no citoplasma é das células animais e vegetais, tá bom? Vocês podem ver aí que ele é bem diferentão, né, dos outros organoides, tá? Então, ele fica lá nas células. Ele é responsável por formar produtos como a água e oxigênio, tá? Das células das plantas, tá bom? Aí eu tenho aqui, ele é bonitinho, ele parece um pãozinho que vocês também fizeram lá nas células de vocês, que é a mitocôndria, tá bom? Ela é um organoide responsável pela respiração celular. Então, a célula, ela respira através de quem? Das nossas mitocôndrias. Aí, eu tenho também lá no meu citoplasma todas essas estruturazinhas que são centríolos e os cloroplastos, tá? Os centríolos, eles são organoides formados por tubos cilíndricos. Eles podem ser encontrados próximos aos núcleos, tá bom? Ele é responsável por quê? Pela divisão celular das nossas células, tá bom? Aí eu tenho aqui o citoplasma. Dentro do citoplasma eu tenho o cloroplasto. O cloroplasto ocorre em células vegetais e em algumas algas. A função desses organóides é realizar quem? A fotossíntese. Então, aquela plantinha que ela não fica exposta ao sol, ela fica amarelinha. Por quê? Porque o meu cloroplasto, que dá a cor para a minha plantinha, ele não está fazendo a sua função dentro da célula, tá bom? E aí, vocês vão ver aí no livro de vocês também, o nosso vacúolo, tá? Esse vacúolo de tamanhos variados, ele é revestido por uma membrana, tá? Que é também um organoide, são capazes de realizar funções diferentes, tá? São classificados em 3 tipos. Eu tenho o vacúolo digestivo, o vacúolo contrátil e o vacúolo pulsátil. E o vacúolo de armazenamento. Então, cada vacúolozinho desse, ele é responsável. Ou ele armazena substâncias, né? Ou ele faz a digestão das substâncias, absorve essas substâncias, ou ele contrai, igual o nosso sistema digestivo, né? Ele contrai, que é para fazer com que a gente elimina todas as substâncias que o nosso organismo não absorveu. Aí eu tenho aqui o nucleolo, né? Que é o nosso desenho bonitinho. Ele é bonito, ele fica lá. Ele é como um organoide, fica lá dentro do citoplasma, tá? Esse núcleo trata de uma região da célula geralmente centralizada, que apresenta a forma esférica, um ovoide. A importância está voltada para o fato que é o centro de controle das principais funções metabólicas da célula, tá? Então, ele é responsável por todas as funções, então ele é que comanda, como se ele fosse o generalzinho lá da minha célula, tá bom? E aí, a gente tem o núcleo, tá? O núcleo, ele vem para comandar, né, as nossas células, tá bom? Aí eu tenho, dentro do núcleo, eu tenho as suas estruturas. Como vocês desenharam lá, eu tenho a carioteca, eu tenho a cromatina, que vai formar quem? O nosso DNA. Como eu sei que o meu pai é o meu pai? Então, através do DNA, que o DNA meu, ele é parecido com o do meu pai. Então, o meu DNA, ele é diferente de todos os outros DNAs, porque ele tem o DNA do meu pai e o DNA da minha mãe. Então, o DNA nosso, ele é único, tá bom, meus amores? Aí, eu quero que vocês entendam, né, que a nossa aula hoje, ela é apenas, né, para orientar vocês em relação ao nosso desenho que a gente fez, né, que vocês fizeram. Então, o citoplasma, é importante que vocês entendam que o citoplasma, ele tem todos os organoides, e esses organoides, eles são responsáveis pela função,
pela estrutura das nossas células, tá bom? E cada organoidezinho, ele é responsável por uma função diferente, tá? Ou ele absorve substância, ou ele secreta substância, ou ele faz com que as nossas células trabalhem ou gastem mais energia ou não. Pela função e cor igual a gente tem lá nas plantinhas, né? Que se eu não colocar ela no sol, ela não vai ficar verde, então ela não vai mudar de cor, tá bom? Então a gente tem que prestar bem atenção em relação a isso, que é para as nossas células elas serem bem efetivas, elas precisam do funcionamento desses organoides, tá bom? Eu quero aqui dizer para vocês que vocês estão de parabéns, que todas as células que vocês desenharam, todas as membranazinhas que vocês desenharam estão lindas e maravilhosas, todos capricharam muito bem. Que vocês entendam que para que vocês possam estar absorvendo todo o conteúdo, vocês precisam ter leitura, tá bom? A leitura do conteúdo ela é muito importante para que vocês consigam fazer o desenho com perfeição, assim como vocês fizeram. Então, eu quero dar os meus parabéns para vocês, tá bom? A tia ama muito vocês e tem uma boa prova essa semana, que vocês façam todas as atividades de vocês, que vocês sejam ricos em conhecimento, que absorvam o máximo possível, faça com toda tranquilidade, procure um horário e um momento tranquilo na casa de vocês, tá bom? A tia ama vocês, beijo, viu? Amo vocês, muito, muito.